Boa tarde, o meu nome é Jenny Sousa, sou professora no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, e estou aqui a apresentar o trabalho Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças em Risco, Perigo em contexto de pandemia por Covid-19 em Portugal. Vamos dar início à apresentação do tema, depois será apresentada a metodologia utilizada, depois os resultados e, por fim, as conclusões. O presente trabalho tem como objetivo levar a cabo uma reflexão em torno da temática da promoção e da defesa dos direitos das crianças portuguesas no contexto atual, amplamente marcado pela pandemia por Covid-19 e pelo confinamento social. Está, assim, diretamente relacionado com o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável, erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Pretende-se ser um olhar analítico de como foi cumprido no contexto específico apontado o artigo 27º da Convenção dos Direitos das Crianças, nível de vida, sobretudo no que se refere à forma como o Governo e as instituições asseguraram o bem-estar das camadas mais vulneráveis, designadamente das crianças em risco e em perigo. Proteção de crianças e jovens em risco e em perigo leva-nos a que tenhamos de fazer uma definição de conceitos. Para isso, tomamos os trabalhos da Direção-Geral de Saúde de 2011 para conceituar estes dois termos. Assim, fala-se de situações de risco quando existe um perigo potencial para a efetivação dos direitos do menor, no domínio da segurança, da saúde, da formação, da educação e do desenvolvimento. Ou seja, o risco, sendo um conceito mais amplo que o perigo, diz respeito à vulnerabilidade do menor vir a sofrer de maus-tratos. Já as situações de perigo adquirem um sentido mais concreto e correspondem à objetivação do risco. Assim, e ao traçar um olhar retrospectivo e ao longo da história, permite-nos perceber que a sociedade e as autoridades portuguesas percorreram um longo caminho no âmbito da proteção à infância. Contudo, a situação recente de confinamento domiciliário e de isolamento social trouxeram preocupações no que se refere ao cumprimento dos direitos das crianças, designadamente o artigo 27º da Convenção dos Direitos das Crianças, que diz respeito ao nível de vida, ou seja, a criança ter direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Em linha com o exposto, pretendeu-se perceber se, durante os meses de confinamento, o Governo e as instituições portuguesas que desenvolvem a sua ação no âmbito da promoção e defesa dos direitos das crianças estiveram despertos para esta situação e se desencadear mecanismos responsáveis e eficazes. Assim, e para dar resposta a este objetivo, foi realizado um trabalho de natureza qualitativa, constituindo-se num estudo exploratório descritivo. Como técnicas e instrumentos de recolha de dados, foi privilegiada a análise documental, tendo sido analisadas as notícias apresentadas entre os meses de março e junho, a imprensa de referência, designadamente o Jornal Público, o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF. Foram também analisados os sites das instituições que desenvolvem sua ação no âmbito da promoção e da defesa dos direitos das crianças, tal como a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e o Instituto de Apoio à Criança. Entendeu-se que os dados recolhidos através da análise documental poderiam ser complementados e enriquecidos se fossem conhecidas as percepções de profissionais que, mesmo em período de confinamento, continuaram ligados a contactar com crianças. Assim, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a 3 professores, um do primeiro ciclo, outro do segundo e outro do secundário, 3 médicos pediatras e um hospital central e 3 técnicas de CPCJ locais. Todos os entrevistados desempenham funções na zona centro do país e os dados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo. Foram tidas em conta todas as questões éticas e o anonimato e confidencialidade. Percebe-se
pela análise dos dados realizadas às notícias publicadas pelos meios de comunicação que a questão das crianças e jovens em risco e em perigo esteve muito presente ao longo do período de confinamento. Os meios de comunicação foram alertando para as questões mais preocupantes, dando voz às instituições e aos movimentos de apoio e defesa das crianças. Também tiveram um papel importante de divulgação das estratégias que estavam a ser utilizadas para atenuar esta situação pelos diversos organismos. Analisando o site da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, verifica-se que se manteve bastante ativo, principalmente com mensagens dirigidas às crianças e aos jovens. Denota-se uma preocupação de tentar chegar às próprias crianças e aos jovens. Também o Instituto de Apoio à Criança teve um papel bastante ativo, nomeadamente nas redes sociais, dirigindo-se às crianças, aos pais e aos profissionais das mais variadas áreas. Percebe-se também um outro aspecto importante, o apelo à comunidade, para que esta tivesse um papel mais ativo nas comunicações e nas situações de perigo. Os dados recolhidos através das entrevistas permitiram perceber que os professores estavam muito sensibilizados para a questão da proteção dos mais vulneráveis e estavam muito conscientes de que tinham que se manter vigilantes e do protocolo a seguir. Apesar de estarem à distância, continuaram a sentir que eram os olhos do sistema e que a sua ação era fundamental para detectar e ajudar a superar situações mais difíceis. Relativamente às técnicas que trabalham na CPCJ locais, admitiram que as visitas domiciliárias foram grandemente reduzidas, mas que continuaram a ser realizadas nos casos em que se considerou importante, sempre com os devidos cuidados. Contudo, privilegiaram-se os contactos por chamadas telefónicas e videochamadas junto das crianças e das famílias. Tentaram manter o contacto com as crianças e com os familiares e desenvolveram um trabalho de muita proximidade com a ação local das câmaras municipais. Quanto às médicas pediatras, exercem a sua função no Hospital Central. Todas admitiram que a maior preocupação era a reorganização do hospital por causa da Covid, a delimitação das zonas e as formas de atuação. Esta questão, a dos maus-tratos infantis, não foi especialmente tida em conta. É evidente que se surgisse algum caso de maus-tratos físicos seria percebido e encaminhado, mas faltou sensibilização relativamente a esta questão, mais propriamente aos maus-tratos psicológicos que se poderiam refletir em intoxicação medicamentosa, em crises de ansiedade, por exemplo. Todas foram unânimes em dizer que se deveria ter dado uma maior sensibilização para estas questões. Assim, e no que se refere às conclusões, o fenómeno das crianças e jovens em risco esteve sempre presente durante o período de confinamento e de isolamento social. Apesar de se estar num contexto em que os direitos das crianças, nomeadamente o artigo 27 da Convenção dos Direitos das Crianças, se viram entrancheirados e a sua ação para a promoção e proteção bem mais restrita, a verdade é que estas preocupações estiveram plasmadas nos meios de comunicação social e também na forma como as entidades responsáveis tentaram responder a este fenómeno. A ação de organismos, movimentos e organizações e instituições dos direitos das crianças também tiveram um papel bastante ativo durante o período de confinamento. Uma importância vital ao sensibilizar e educar as populações para as questões dos direitos dos mais jovens. Na verdade, durante este tempo, privilegiou-se a sensibilização e a capacitação tanto de crianças e jovens, mas principalmente da comunidade, a quem se passou a pedir uma postura mais vigilante e um papel mais interventivo. Muito obrigada pela atenção.